Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos começar mais um Crentologia. E sim, esse vai ser o nosso nome do nosso quadro, tá? Só pra lembrar. É... Selo oficial. A gente quer falar um pouco sobre quem é Deus. A gente quer falar também um pouco sobre a soberania dele. Porque tem muita gente que bota Deus numa caixinha, sabe? E a gente quer mostrar o verdadeiro Deus soberano, o Criador. Entende? Lógico que não dá pra falar tudo, não, porque senão a gente vai morrer e não vai conseguir falar tudo. Mas o importante é a gente pelo menos tentar fazer algo que resuma um pouco sobre Deus. Né? Porque a gente acredita, porque a gente ama tanto o nosso Deus, o Jesus maravilhoso. Beleza? Quer começar? Então, falar um pouco sobre Deus é sempre um fato complexo, porque assim, a gente tem tanto o Antigo como o Novo Testamento. Nossa, bem complexo, Né? né? No Antigo Testamento, Deus ele já nos mostra como ele é, o fato de ele ser temido, e mostra que Deus não é um ser de brincadeira, que simplesmente não era qualquer pessoa que poderia levar a palavra dele adiante, não era qualquer pessoa simplesmente assim que poderia ter a honra de vê-lo, de ouvi-lo, né, e de sentir a sua presença. Né? A gente tem vários exemplos, né, desde Adão, né, até Moisés. E fora as suas descendências, que tiveram muitas, só que nem todos tiveram o privilégio de ser escolhido por Deus. No Velho Testamento ele era o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Ele era o primeiro, ele era... No meio, no final. Nossa, no Velho Testamento ele era aquele que ia na frente das batalhas, é o que capacitava, é o que tornava rei, é o que fazia... Sim. Nossa, as maravilhas que ele é, né? E o Novo Testamento, mano? O Novo Testamento, ele é apresentado a gente mais como o Pai. Porque no Antigo Testamento, Deus ele é mostrado sempre como soberano, sempre como um ser acima de todo mundo. Tanto que os profetas falavam, eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Moisés e assim vai. Sempre mostrando que ele era sempre pai dos seus antigos, né? Sempre daquela árvore que ele falava, ó, sou pai de Abraão, sou pai De Isaac, pai de de Jacó. Jacó, de Israel, entendeu? Eu sou teu Deus. No Novo Testamento, quando Jesus vem, ele já nos mostra, né, como a gente deve direcionar ele, porque a gente não vai ao Pai senão o Filho. Então Jesus, ele é esse caminho, é essa ligação. Tanto que ele fala, você não pode ir ao Pai senão por mim. Sim. E ele mostra como a gente deve conversar com Deus, porque muitas das vezes as pessoas sempre tratam Deus, né, como uma entidade. Tipo, eu vou fazer isso para que Deus me recompense. O ser superior, o universo, só que não, etc. Você tem que falar com Deus como se você estivesse falando com seu pai. Sim, que nem Jesus ensinou, né? Jesus Pai ensinou, nosso que estás no céu. Foi a oração principal de Jesus. É. E é isso que a galera não entende. Da mesma forma que ele é soberano, sim, que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele também é pai. A questão é o seguinte, quando nos tornamos filhos, entende? Quando nos tornamos filhos de Deus? Porque existe a criatura e existe filho. Sim. Para se tornar filho, você tem que crer em Jesus, porque lá em Colossenses fala que ele é a versão visível de um Deus invisível. É Jesus, sempre Jesus. Eu vi uma vez um judeu falando, né? Perguntaram pra ele, é um judeu messiânico, agora eu esqueci o nome, acho que era Natan o nome dele. Qualquer coisa a gente marca ele aqui, ele tem no TikTok. E ele fala o seguinte, ele fala que a primeira letra, o Aleph, e a segunda letra, no caso, no judeu ali, no hebreu, né? Eles têm a questão do alfabeto deles. E cada alfabeto tem um significado, cada letra tem um significado. A primeira letra que é o Aleph e a segunda letra que é o Breshis, que é o Amém, uma coisa assim. Não tenho total certeza da pronúncia. Mas juntando as duas últimas palavras da Bíblia de Gênesis e a última de Apocalipse, juntando as duas dá filho. Então a Bíblia inteira se resume ao filho. Entende? Mas a gente vai chegar lá, vamos continuar. Quer falar mais algo sobre? Sim, e explicando como Jesus fala assim, como a gente deve ver a Deus como pai, na conversa também. Tipo, quem tem pai sabe que você não pode desonrar seu pai, você não pode falar com seu pai de qualquer forma. Você não fala com seu pai como você fala com seu amigo, né? Você simplesmente não desonra, você fala, poxa, quando eu tô com problema eu vou falar com meu pai, você senta e conversa, pai, eu tô com problema nessa situação, nessa área, e eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me guie, né? E intimidade. E para isso a gente tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquela vozinha na mente que fala pra gente quando a gente tá errado ou não. Sim. Quando a gente vê algo assim, poxa,
eu sinto que isso tá errado, é o Espírito Santo falando para você que aquilo tá errado. E uma coisa que eu aprendi é que se a sua consciência falou que aquilo tá errado, é você entendendo que aquilo dali não é para você fazer. É a mesma coisa, não faz isso daqui porque pra mim não tá certo. Se você não tá certo é porque você tá pecando. Então evite, se a sua consciência apertou, saia. Se tá se sentindo mal, não faça. Porque você tem que se desviar do que não vem de Deus. Essa é a questão mínima para quem é cristão. Né? O Espírito Santo ele sempre vai lhe mostrar. Ele sempre vai dizer, e você só recebe o Espírito Santo quando você crê em Jesus. Entende? Mas vamos lá, vamos mostrar algo mais profundo, né? Vamos mostrar biblicamente falando. Temos alguns textos que falam sobre Deus de uma forma maravilhosa. Porém, a gente separou ali o Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 10. E a gente vai falar um pouco sobre quem é esse Deus maravilhoso. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre Stephen Hawking. Acho que você sabe, né, que é o físico tetraplégico que infelizmente morreu recentemente, que ele só mexia só da cabeça para cima, do pescoço para cima. Ele era ateu, mas era respeitado como o maior físico do mundo. Stephen Hawking colocou no seu livro o seguinte: tudo tem um início, tudo tem um start. A gravidade não pode surgir nada, o espaço não pode surgir do nada, o mundo e a matéria não pode surgir do nada. Tudo tem que ter um início. Só que esse início ele tem que estar fora do tempo, ele tem que estar fora da matéria. Entende? E tudo pode ter surgido com a explosão, né? O famoso Big Bang. Sim. Mas pra gente que é cristão é o haja tal coisa, haja luz, haja terra. Então pode juntar as duas coisas. Por que o Big Bang não pode ser isso? É uma explosão. Explosão tem um som, é sonoro. E a voz de Deus ninguém nunca ouviu. Isso é verdade. Mas ninguém atualmente, né? Porque antigamente o povo ouvia tranquilamente. Mas assim, Stephen Hawking ele fala o seguinte: esse ser, essa entidade, como muita gente pensa, ele tem que estar fora de tudo, porque tudo tem que estar dentro dele. Ele é o criador do tempo, ele é o criador da matéria, ele é o criador de tudo. Podem ir lá no Stephen Hawking, ele era ateu. Mesmo assim, ele morreu reconhecendo que sempre existiu alguém ou alguma coisa que deu start para tudo. Isso é uma base científica, se quiserem pesquisar, podem ir mais a fundo. E você quer falar mais alguma coisa sobre? Depois a gente pode fazer um vídeo, porque tipo assim, referente ao que o Danilo falou antes, né, de dar a referência do Stephen Hawking, né? O Espírito Santo, ele também ele fala sobre a questão da caminhada com Jesus, né? Que é uma coisa que é um assunto, né, que ele é um pouco delicado de falar, porque geralmente quando a gente expressa a nossa opinião de como é a caminhada, muitas pessoas, né, sempre vão contra, porque falar que a caminhada de Jesus é fácil, que Jesus é só amor, que é isso, aquilo, e não. Se você for ler os evangelhos, não é assim. Sim, a caminhada com Jesus, ela é difícil, por quê? Porque a gente acredita na melhora do ser humano. Porque a caminhada de Jesus não é só por causa de uma recompensa que você vai morar num reino, não. A caminhada com Jesus, ela te transforma em terra para que você se torne uma pessoa melhor. Metanoia, né, mano? É mudança de mente. Ah, Jesus andava com prostituta, cobrador de impostos. Não. Eles foram, mas eles se converteram. Quando você tem um encontro com Jesus, você muda a sua essência. Sim. Você deixa de ser cobrador de impostos, você deixa de ser prostituto, você deixa de ser ladrão. Porque Jesus, ele transforma. E se você está congregando, está buscando e não está sentindo mudança em você, você está ou em um lugar que realmente não fala sobre Deus e mudança de vida e Espírito Santo, ou você não está se permitindo que o Espírito Santo mude você. Entenda que o ano tem 365 dias. Se você melhorar 1% por dia, é 365% de mudança na tua vida todo ano. Pense nisso. Mas vamos lá, vamos falar sobre Deus biblicamente agora, né? Que é a parte boa. Vamos lá, Isaías 40, a partir do versículo 10. Eu vou ler do 10 ao 16 e o Danilo vai dar continuação até o... A gente pode continuar ali até o versículo 23, tá bom? Porque se vocês quiserem saber mais, você pode ler e pode colocar comentar qualquer coisa pra gente. Então vou começar. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Nossa. Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na sua balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Segura um pouquinho. Quem pode medir os oceanos? Quem pode medir os céus com o dedo? Tem noção que Deus faz assim e mede os céus? Tem noção do tamanho desse Deus?
E não é pra você imaginar ele como gigante. Ele é tudo, porque tudo tá dentro dele. Pode continuar, mano. Acesso ao Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Meu Deus. Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Meu Deus, olha Não isso. são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Olha. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam o suficiente para um holocausto digno de nosso Deus. Todas as nações, todos os países são como se fosse uma gota de água no balde para Deus. Meu Deus, olha o tamanho desse Deus que o povo fica diminuindo, colocando em uma caixa. Tem noção? Para ele, é tudo como se fosse um pó em uma balança. Você botar pó na balança, a balança não se move. E isso é a criação inteira de Deus. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus que é maravilhoso. Nem todas as madeiras do bosque do Líbano dá pra fazer um holocausto para ele. Não adianta, não tem como. Mas vamos lá, continuando ali. Seria o 16? Isso. 17. Vamos lá, o 17. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas um vazio. Não adianta dinheiro, não adianta você ser um presidente, você pode ser o que você for, para Deus é vazio. Porque ele já criou tudo, ele é dono de tudo. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Não tem como, porque ele é tudo, não tem como ser representá-lo. O único que pode ser representado com Deus é Jesus, e é Jesus. Jesus não pode ser representado de forma física, porque está escrito lá, eu não vou falar agora o versículo capítulo, que isso vai ser tema para outro vídeo, mas no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, entre os livros da Bíblia, fala o seguinte: não farás imagens nem no céu e nem na terra, em representação de nada que tem no céu, nem em representação que tem na terra, para representar algo que vem do divino ou que vem de Deus. E a gente não pode idolatrar isso. Mas amém, isso é para outro vídeo. Acaso pode ser comparado a um ídolo feito de molde, coberto de ouro e enfeitiçado de correntes de prata? Acho que não, né? Esse Deus não. Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não dobre. Acaso ouviram, não entenderam? Estão surdas para outras palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Ninguém se lembra das palavras que Deus fez antes do mundo existir, porque ele criou o mundo. Então agora você para pensar. O quanto limitamos Deus. E eu nem terminei. Eu falei que ali até o 25 no máximo ali. E eu nem terminei. Mas tem noção? Olha o peso do Deus que você serve. Você que é cristão, olha o peso do Deus que você serve. Não brinque de ser cristão. O mundo está migrando para o fim. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Deus se senta acima do círculo da terra para que Ele, as pessoas lá embaixo pareçam... Para Ele, as pessoas lá embaixo pareçam gafanhotos. Parecem, né? Agora imagina. Ele sentar assim olhando para vocês gafanhotos, meu Deus, achando que é alguma coisa. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Os céus para Deus é que nem um lençolzinho pra gente. Gente, é esse Deus que você tem que respeitar, que você tem que amar. E ele escolheu ser amado no próximo. Jesus nos ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Paulo fala o seguinte: se você cumprir esses dois, você conseguirá cumprir. E o Espírito Santo vai te guiar. Você vai viver pelo Espírito. E isso é maravilhoso. Isso que é servir a Deus. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Acho que não precisamos falar muita coisa, né? Acho que só esse pouquinho que a gente já leu já dá pra entender quem é Deus. É esse Deus que nós servimos. Tem mais alguma coisa pra falar, mano? Até o momento não. Acredito que o texto já foi bem explicativo. Bem direto, né? Sim. Valeu, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre Deus. É claro que isso daí não é nada comparado ao que ele realmente é. Mas espero que vocês tenham entendido e respeitar, a partir de hoje, a soberania dele. Beleza? Fiquem com Deus. Uma boa semana pra vocês. Tamo junto. E valeu. Abraço a todos. Vamos lá.